A indústria do tabaco é uma ameaça maior do que muitos acreditam, já que, além de ser um dos maiores poluentes do mundo, deixa montanhas de resíduos e influência no aquecimento global. O alerta foi feito pela OMS no Dia Mundial Sem Tabaco. O tabaco causa um impacto devastador sobre o planeta. Foi o que afirmou nesta terça-feira a Organização Mundial da Saúde, no informe divulgado no Dia Mundial Sem Tabaco. A indústria do tabaco sempre quer fazer uma lavagem verde e estão sentados a todas as mesas no momento, dizendo como são maravilhosos e o quanto contribuem para a solução da mudança climática. É tudo o contrário. Eles são os maiores poluentes que conhecemos e os resíduos que produzem são o segundo maior que temos na economia. É tudo ao contrário. Eles são os maiores poluentes que fazem. E os resíduos que fazem são o segundo maior que temos na economia. O relatório Tabaco Envenenar Nosso Planeta aborda os efeitos de todo o ciclo, desde o cultivo de plantas de tabaco, a fabricação dos produtos, o consumo e a dispersão. 5% do desmatamento se deve ao crescimento do tabaco. Sobre os resíduos, vemos que 4,5 milhões de bitucas acabam nos rios, mares e oceanos a cada ano, contaminando cada um deles 100 litros de água. A OMS pediu que a indústria tabagista seja obrigada a prestar contas e pagar pelas despesas com a limpeza dos resíduos. A agência da ONU indicou que os produtos do tabaco contêm cerca de 7.000 componentes químicos que se espalham no ambiente quando são descartados. O princípio de quem contamina paga significa que a indústria do tabaco deveria pagar realmente pela desordem que está criando. 200 milhões de dólares na Alemanha, 766 milhões na Índia, 2 bilhões e 600 milhões na China. E isso significaria que a indústria está pagando. Alguns países fazem isso muito bem, introduziram esses princípios, como a França, como vemos na África do Sul, na Nova Zelândia. Assim, cada vez mais países vão adotar isso. Coiotes no Bronx, águias de cabeça branca no Queens, guaxinins e falcões em Manhattan, corujas reais no Brooklyn ou veados de cauda branca em Staten Island. Uma abundante vida selvagem reside em Nova York, uma selva de concreto. Procurando focas no Bronx. Esses novos iorquinos foram à costa nordeste da cidade para conhecer vizinhos incomuns. Olhei pelo telescópio e vi 3 focas, havia uma em cada rocha. Nova York é cercada por subúrbios arborizados e áreas rurais. Depois de ser expulso pela ocupação europeia, a vida selvagem voltou nas últimas décadas graças à criação de parques e à desaceleração da urbanização. A cidade criou ainda uma unidade de vida selvagem em 2016, que trabalha com guardas florestais urbanos para aproximar pessoas e animais. Temos focas, coiotes, veados, guaxinins. Esses animais selvagens também são nova-iorquinos. Ao participar dos programas e aprender sobre a vida selvagem, você é exposto e fica mais consciente de como respeitá-la e como coexistir. Mas Nova York é mais conhecida pelos arranha-céus do que por sua fauna. Poucos sabem que dividem o espaço com milhões de animais selvagens de mais de 600 espécies diferentes. A cidade é uma importante parada para aves migratórias e alguns, como esses gansos canadenses, se estabeleceram de vez no Central Park. Desde guaxinins até falcões, esses nova-iorquinos adotam um estilo de vida discreto a maior parte do tempo. É o caso dos coiotes, cuja presença no Queens e no Bronx ainda preocupa alguns moradores. Os coiotes não comem pessoas. Só quero que as pessoas entendam que os coiotes já estão aqui. Vivemos como eles e não são animais perigosos. São selvagens, mas isso não faz deles um perigo. Mas se tornar muito amigo também pode ser um problema. Se você alimenta um guaxinim, um coiote ou um gambá, eles se tornam mansos e se acostumam e podem começar a pegar comida nas bolsas ou assustar as pessoas quando forem cercados. Isso começa a gerar críticas dos que pensam que essas espécies poderiam ferir as crianças ou nos atacar. A cidade faz campanhas para conscientizar sobre a vida selvagem e prevenir esse tipo de comportamento. Essa é uma maneira de garantir que os novos iorquinos de todas as formas, dimensões e espécies possam continuar vivendo em harmonia da selva de concreto que chamam de lar.
E nós vamos conhecer agora um pouco da história da cidade de Lagos, na região do Algarve, em Portugal, berço de grandes navegadores, através de uma reportagem internacional de Luana Viegas, aluna do curso Oficina da Mídia, Repórter TV. Foi aqui que tudo começou. Muito se sabe sobre as navegações portuguesas, mas pouco se fala sobre uma das cidades pioneiras dos descobrimentos. La Cóbrega, como antes era conhecida, passou a se chamar Lagos e continua a ser lembrada por todo o seu legado na era das navegações. Lagos também vai estar ligado nesse século XV aos descobrimentos, numa primeira fase às operações de conquista do Norte de África e depois também e abastecimento a essas praças que são conquistadas pelos portugueses do Norte de África, mas depois também, através da presença do infante Dom Henrique, ao movimento dos descobrimentos e das viagens oceânicas. A cidade, que é famosa por sua belíssima costa, também chama a atenção de historiadores e curiosos, já que preserva muito da sua história nos monumentos espalhados pela região. É o caso do Forte da Ponta da Bandeira. Construído no final do século XVII, era considerado uma das fortalezas mais avançadas do Algarve naquela época. As muralhas, que outrora serviam para a defesa da cidade, agora nos transportam direto para a Idade Média. Também conhecida como Castelo de Lagos, essa importante construção militar, que no princípio era medieval, começou a ser ampliada a partir do século XIV. Depois, em época moderna, como a cidade tinha crescido bastante e a muralha medieval já não era suficiente para defender todos os habitantes e já não rodeava todo o espaço urbanizado, é que se vai proceder a à construção de uma nova muralha, que essa então é maior e que, felizmente para o caso de Lagos, ainda se conserva numa grande extensão e que também pode ser visitada. A coragem e a curiosidade de se aventurar em mares nunca antes navegados fez do infante Dom Henrique o protagonista dos descobrimentos em Portugal. Filho do rei Dom João I, infante Dom Henrique foi quem incentivou as primeiras viagens às novas terras. Com a ajuda da coroa, conseguiu conquistar territórios como Ceuta e, anos mais tarde, povoar as ilhas da Madeira e dos Açores. O infante veio para esta área ainda numa idade muito jovem. Diz a história que foi o fundador da primeira escola de navegação. É questionável. O infante, efetivamente, foi o senhorio de todas as terras, desde Lagos até Sagres. Ele, a certa altura, convenceu o seu pai a invadir Ceuta, no norte da África, que hoje é um território espanhol. A sua visão expansionista levou a que, basicamente, criasse a primeira caravela que deu origem às descobertas. Como alcançar o fim do mundo? Anos tentando sem sucesso. Entre os medos, monstros marinhos. Mas foi em 1434 que o lacobregense Gil Yanes, da Casa do Infante, conseguiu dobrar o Cabo Bojador. Como prova, trouxe uma flor nunca antes vista. O Jardim da Constituição tem uma estátua em sua homenagem. Mas nem tudo eram flores. Foi com o infante Dom Henrique que Lagos tornou-se a primeira cidade de Portugal a receber escravos africanos e provavelmente a primeira da Europa a ter um mercado para esse fim. O infante Dom Henrique, como senhorio de toda esta área, foi um dos primeiros a ter a escolha
dos primeiros escravos a chegarem a Lagos. As primeiras caravelas que chegaram vindas da costa oeste de África com Lanzarote no seu comando, diz a história que eram 6 caravelas, mas 5 são conhecidas de certeza. Os primeiros escravos chegaram cá e Lanzarote pediu autorização ao infante para que os pudesse desembarcar e separá-los em 5 partes. Hoje é possível visitar o Mercado dos Escravos, um museu onde refazem a rota da escravatura e que ajuda a compreender e reflexionar sobre essa terrível época. O Brasil News fica por aqui. Amanhã voltamos. Até lá.